Salve, salve, salve! Mais uma vez aqui estamos, levando nossas considerações de informação desta nova fase do terceiro milênio, a fase racional, onde todos passam a se conhecer nesta fase natural da natureza. Quando falamos em natureza, falamos desse conjunto das 7 partes que compôs e formou o nosso ser para que pudesse nos conhecer aqui nesta evolução desta vida passageira e transitória, a qual estamos exatamente nesta escola para buscar saber quem somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E graças a esse grande ser, esse grande professor universal, mestre dos mestres, Manuel Jacinto Coelho, cuja personalidade verdadeira deste senhor brasileiro, homem verdadeiro, verdadeiro homem, que dedicou toda a sua vida em prol do bem da humanidade, que veio diretamente da eternidade, que é o mundo racional, nosso mundo natural de origem, tendo uma grande coragem de vir até nós, deixando seu estado de vida perfeita, pura, limpa, de um corpo eterno de massa cósmica, que é o superior racional. Este habitante que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, trazendo consigo toda a luz do saber, toda a luz do amor, na pura razão, para nos presentear com a imunização racional e assim podermos novamente voltarmos ao nosso estado natural de vida eterna no mundo racional, nosso mundo de origem. E assim, na temática da vida, que é a matemática, né, a ciência exata dentro desta deformação, que tudo tem uma razão de ser, porque não há efeito sem causa, e aí sabemos que para cada feito ou efeito tem uma causa, e aí para todas as causas tem um porquê, e neste porquê existe a sua origem. E a cultura racional, que é uma cultura de origem, vinda da origem superior, que é o mundo racional, este meta-universo que veio exatamente unir esse macro-universo com esse micro, através desse habitante do mundo superior, que teve essa coragem no seu infinito amor e bondade, que é o superior racional, de vir até nós, vestindo o corpo de animal, sem ser animal, passando por bicho sem ser bicho, somente para nos presentear com o maior tesouro de toda a nossa existência aqui neste segundo mundo, que é o conhecimento de si mesmo, a cultura racional, onde passaremos a nos conhecer, a sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. Provado e comprovado, com base e com lógica, através desse grande ser, desse grande professor universal, Manuel Jacinto Coelho, este ser, este mestre, que é o autor único, sem segundo nem terceiro, da cultura racional, a cultura do mundo superior, que foi transmitido para a personalidade verdadeira de MJC, que é o racional superior, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, manifestação na Terra e na matéria do superior racional, que na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903. Assim sendo, nessa temática da vida, que é a matemática, vemos que o número são chave da vida e do universo, que nos revela quando buscamos compreender não só o seu valor quantitativo, mas o seu valor qualitativo, por representar uma força, uma frequência, uma subexistência da energia que materializou-se aqui neste campo de existência material, cuja essência dos números tem um efeito além de quantitativo, mas sim de qualidade, que nos revela
a realidade do universo e da vida. Por isso que na realidade dos números, dentro dessa temática material, da matéria, está o princípio da ordem, a ordem para o nosso progresso, tudo isso derivando-se dessa formação universal que surgimos da unidade, que deu consequência à dualidade e que gerou toda esta multiplicidade de seres, de vidas, de mundos, né, existente, e que agora está sendo revelado no terceiro milênio, o que é a fase racional. Terceiro milênio, interessante, que aí já entra novamente o número. Vemos que o número é a chave exatamente do conhecimento, do saber, para podermos compreender a razão do nosso ser. Por isso, os três poderes estão dentro de nós, que são três máquinas no nosso cérebro, na nossa cabeça, como nos revela o racional superior, que o ser humano não faz o uso pleno da sua potência máxima de ser racional, que é a sua natureza superior, e por essa razão este habitante teve essa coragem de vir até nós para nos dar o mapa planta e a bússola para podermos alcançarmos o despertar pleno da nossa força maior, que é o raciocínio. O raciocínio, que é o habitante do mundo racional, que ao sair e adentrando por uma parte, passeando por uma parte não pronta nesse metro-universo, nesse macro-universo que é o mundo racional, ele deformou-se no processo de transformação e num rebaixamento vibratório, num processo de 21 eternidade. Aí entra novamente a temática da matéria, que é o número, essa chave primordial para compreendermos os segredos do mistério da natureza. Então são três máquinas no nosso cérebro: a imaginação, que representou o primeiro milênio cronologicamente de forma racional, essa cronologia que estava dentro desse processo evolutivo 7 eternidades, que era um tempo incontável para a nossa evolução, quando ressurgimos do chão, e que agora temos o poder de compreendermos através da cultura racional que encontra-se no universo e desencanto. O universo quer dizer a união de todos os versos, de toda essa multiplicidade numérica dos números, que deu exatamente consequência no afastamento da unidade, que deu consequência à dualidade e que gerou toda esta multiplicidade de seres, de forças, de fluidos, que são forças de vida aqui neste chão, nessa arca esférica que é constituída e formada pelos fluidos arquidoféricos. E assim, eis aí os três poderes, as três forças universal, as três energias que comanda, que simbolicamente aqui no chão temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três poderes, essas três forças, que exatamente é manifestada dentro de nós, no nosso ser, quando passamos a nos conhecer, passamos a entender e nos conectar com o professor do amor, que veio nos iluminar, MJC, o mestre da justiça celestial, que veio resgatar o Filho, que é a célula da razão, que se perdeu aqui no chão ao se extinguir, tornar-se um ex-racional e formar-se como animal, e neste mundo espiritual de experiência, de expansão e evolução, e que agora encontramos com o Espírito Santo, que é a energia pura, limpa e perfeita da razão do nosso ser, que é a energia racional. Por isso que a cultura racional não é seita, não é religião, não é filosofia nem doutrina, tem como objetivo único o desenvolvimento do nosso raciocínio, que é, na verdade, a essência divina que restou daqueles habitantes que se extinguiram em cima do início da dualidade, dessa polaridade elétrica e magnética, que foi constituída e formada pela deformação da planície racional, que gerou
a goma, a resina, que deu consequência à água e à terra, que no processo de rebaixamento vibratório houve uma materialização para uma formação de um corpo orgânico para conduzir a essência da vida que ficou daqueles habitantes que no uso indevido do livre-arbítrio se deformaram por um processo de transformação através de 21 eternidade, que foi exatamente a causa e a consequência deste mundo animal. Assim, nesse sistema dessa energia eletromagnética, dessa dualidade, aí entra novamente a temática da matéria, da matemática, que é a natureza, que é um conjunto desse sistema eletromagnético formado e constituído por 7 partes. Essas 7 partes, que em cada uma dessas partes temos um quântico ou uma substância patenteada do nosso corpo original de massa cósmica, que é a energia ou as nossas virtudes ou a nossa semente. O nome não modifica o ser. Então, o que resta são 7 partes que subdividiram exatamente nessa composição, nesse sistema, né, nessa composição de energia degenerada, deformada, que são geradora, causadora, como também mantedora e destruidora, para não dizer transformadora, de tudo aqui no chão, nesse mundo material, por ser uma derivação da unidade que foi a planície racional, que transformou-se dentro de um processo de deformação, tomando formações diferentes, que constitui essa multiplicidade das 7 partes. Aí vemos a chave do número, qualitativamente, aonde está todo o segredo da vida. Por essa razão, nessa lição eu achei interessante, que estava lendo hoje e refletindo, e cheguei a essa conclusão sobre a matemática, quando o racional disse que a matemática é a temática da matéria aqui no chão, na nossa formação, dessa massa cósmica materializada. E aqui nessa página 35 do primeiro fascículo da réplica, que é a prova da obra fundamental básica de cultura racional, os 3 cursos que nos dá a capacidade de encontrarmos em nós mesmos a unidade do ser, que é o raciocínio, e aí, através do raciocínio, nos imunizar, nos munir de todo saber, de todo conhecimento, e conhecer todos os segredos, mistérios da natureza, da nossa vida e do universo. E aqui o racional superior, através do seu porta-voz único, Manuel Jacinto Coelho, que dita todas as mensagens através da sua voz celestial. E aqui eu abro parênteses para ele, nesta mensagem de ensinamento, nessa página brilhante, que ele pergunta e responde: o ser humano faz uso de todo o potencial do seu cérebro? Nosso cérebro, que é a parte principal, o relógio que regula esse corpo orgânico dentro desse tempo, desse espaço, desse quadrado, que é o espaço e o tempo que estamos no processo de evolução, né? É a cabeça com 7 ponteiros, como ele diz, tem a missão de regular esta evolução, nos preparando, nos amadurecendo para o encontro com a razão e despertarmos a máquina principal, que é o raciocínio, a fonte da essência divina, que é o Deus vivo que está dentro de nós. E assim, quando o ser humano desenvolve plenamente o seu raciocínio, torna-se um ser racional, e o ser racional, o ser realizado, um ser atualizado com todas as leis e com todas as informações de revelação da natureza e do universo, e como da sua formação de ser, por ser consciente positivamente, tornando-se um ser inabalável, um ser otimista, um ser natural, por estar ligado ao seu mundo de origem, e assim vive alegre para o resto da vida, por ser livre e conhecer a liberdade na sua plenitude, fazendo uso da razão e assim não abusando mais do livre-arbítrio. E vamos à mensagem do Racional Superior,
ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja personalidade única e verdadeira dele é este raciocínio superior todo raciocínio que nos esclarece toda a verdade para nos libertar e nos tornar um ser realizado livre, racionalmente. O ser humano faz uso de todo o potencial do seu cérebro? Bem, na condição em que vive, ele faz uso do pensamento e da imaginação. Porque o pensamento e a imaginação são do livre pensador, ao passo que o raciocínio é quando a pessoa passa a conhecer, com base ecológica, seu mundo de origem, o mundo racional, o porquê do seu ser de matéria e, para tanto, deverá conhecer o que é cultura racional para então ser desenvolvido o raciocínio, que é a sua essência divina, a sua consciência positiva e verdadeira, que é uma coisa consciente e positiva, e o pensamento é uma coisa variante, inconsciente e negativa, e por isso nem tudo que a pessoa pensa dá certo e nem tudo que a pessoa imagina dá certo. O ser humano só desenvolve a célula média e por isso o progresso é todo material, a ponto de progredir contra si mesmo, como prova a poluição e as demais coisas nesse mundo material, onde todos estão no processo de regresso. Para desenvolver o raciocínio, é preciso que ele tenha o conhecimento racional, que estude a cultura racional, para daí ser desenvolvida racionalmente a sua mente racional, a célula racional, que é a célula que estava paralisada, a célula da razão, a célula racional, que é a glândula pineal. O pensamento e a imaginação são pertences dessas duas correntes aqui do chão, elétrica e magnética, derivado desta deformação da planície racional. O pensamento é elétrico, a imaginação é magnética e o raciocínio já é de outro polo diferente, é do mundo racional. É ligado a outra energia, a energia racional, que provém do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então o ser humano é vinculado a três energias, primeira racional, a segunda elétrica e a terceira magnética. E a humanidade, por não conhecer a sua verdadeira origem, é que tinha a célula racional paralisada. Agora será desenvolvida pelo conhecimento verdadeiro racional, que é a cultura racional, que encontra nos livros Universo e Desencanto, o livro de cultura racional, que mostra como se adquire e como é desenvolvido o raciocínio do ser humano, que é o ponto positivo, o elo de ligação com o mundo racional. Aí vemos aquilo que eu falei, a temática da matéria, que é exatamente a derivação desta energia, que o número, como o racional mostra, é exatamente a chave do segredo e dos mistérios da vida, onde está ocultamente a realidade da verdade para a nossa compreensão através do número, que é o princípio de ordem pelo que o mundo e o universo existe, porque é uma força, uma frequência, uma vibração, e tudo é energia. Por essa razão, as três máquinas que estão na nossa cabeça são a imaginação, que é magnética, a elétrica, que é o pensamento, hemisfério esquerdo e direito, e a parte superior central, que é o raciocínio, simbolizando a síntese da criação universal, a forma verdadeira da criação dessa deformação racional, e cada um dessas máquinas está ligado ao mundo. Por isso os três poderes estão unidos dentro de nós, e o poder maior, o poder dos poderes, é o poder racional. Assim temos os três poderes dentro de si, e eis a razão inicial do dono do conhecimento na sua casa edificar na terra
a residência dos três poderes, simbolicamente o marco simbólico histórico da residência dos nossos irmãos do mundo racional aqui na Terra, desse mundo elétrico e magnético, mas o poder dos poderes é um só, é racional, que são os três poderes, a força da criação desses três mundos, representando esses três poderes divino que sofreu um processo transformativo, deformativo, para que, pelo uso indevido do nosso livre-arbítrio, que manifestou-se nessa materialização, compondo aí mais uma temática numérica que, através das 21 eternidades, no rebaixamento vibratório da energia poderosa, que é a energia de inteligência divina, superior racional, exatamente deu consequência à energia da planície racional, essa parte do mundo racional, que uns tantos habitantes progrediram por conta própria e que interceptou a evolução de apuração da inteligência desse campo de força, de energia, e que resultou na formação da constituição dessas duas forças do chão, que é a elétrica e magnética, derivada da planície racional, que de uma forma natural ela transformou-se em 7 partes, e devido à consequência que sofremos no nosso corpo vibratório, ao perdermos nossas virtudes, que de início deu constituição e formação ao foco de luz, de início prateado, fosco, e que com o passar do tempo, durante a transformação, da perda das energias completas de todos esses habitantes, que reuniram-se nesse foco de luz, e com o passar do tempo, durante as eternidades, deu a formação deste grande ser universal, dessa galáxia elétrico-magnética, desse campo inferior que nós vivemos, que é essa galáxia Terra, formada por essas duas energias do chão eletromagnética, que vibra dentro de nós, através da máquina da imaginação e do pensamento, já que a máquina tem a função de fazer a transformação da força fluídica numa força informativa para a evolução e transformação para o seu estado natural. Tudo isso dentro de um diagrama de inteligência da energia dessa planície racional, que de una transformou em dual e formou, dentro dessa dualidade, a multiplicidade de seres de vida dentro dessa categoria de animal racional, de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. O corpo que foi constituído e formado por 7 partes, por ter perdido nosso corpo original, e por isso o racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, usa da semântica de dizer que houve a extinção, porque perdemos a nossa formação original, sendo ex-racionais, passando a assumir uma outra formação de ser animal, animado por esse campo inferior elétrico-magnético, através dessas duas máquinas do nosso cérebro, da nossa cabeça, como ele mostra que desenvolvemos somente a imaginação e o pensamento e toda a cultura que existe aqui, que nos preparou, nos amansou, nos evoluiu, nos domesticou, essa cultura artificial através das filosofias, doutrina, religião e ciência, diria, materialista, ela teve função de fazer a nossa preparação para o encontro com a razão, e assim termos a compreensão. E agora no terceiro milênio, aí entra o 3, o número, a temática da matéria, a terceira força, porque o 3, ele está nesses 3 poderes, são 3 atributos, diria assim, básicos, fundamentais da criação universal e da conservação pelo processo da transformação, para com o tempo exatamente chegarmos à razão. Por isso que a matéria, ela cresce, conserva até um certo tempo nesse espaço do chão, formado pela água e pela terra, animado pelo fogo e pelo ar, e depois se destrói, se transformando para um outro estado
de vida corpórea mais enfraquecida e mais degenerada. Então, tudo isso fruto dessas três energias, desses três poderes, dessas três forças que representam exatamente um triângulo. Um triângulo, o ápice do triângulo é a energia racional e a base do triângulo, as duas energias do chão, eletromagnética. E nessa pirâmide que nós assumimos, esse corpo material, formado pelo barro, pelo chão, que é a goma e a resina, a água e a terra, que foi animada pelo fogo e pelo ar, que deu consequência exatamente a esse corpo orgânico constituído por 37 trilhões de células, sob o comando da consciência desse habitante que perdeu seu corpo, que está materializado na máquina do raciocínio, que é exatamente o comandante desse corpo, desse navio, desse ser orgânico. Aí entra os as três energias, que comanda as 7 partes do porquê assim somos, quer dizer, com essa inteligência, com essa força atuante, nessa composição das energias geradora, criadora, mantedora e destruidora de tudo aqui nessa deformação, por estar fora da sua condição natural, que é no mundo racional, onde éramos eternos, e que agora chegamos a ter esta revelação através desse grande conhecimento transcendental cósmico, que é a cultura racional, a cultura verdadeira do nosso mundo de origem, o mundo racional. Aqui vai ver aqui. Pronto. A bateria aqui para a transmissão, né? Parado uma vez. Tá tudo ok. Então, como eu estava falando, o princípio de tudo foi exposto de uma forma, diria assim, da imagem e ação em números, e por isso foi formado pela própria natureza, através dessas duas energias na máquina da imaginação e do pensamento, desenvolvido pelo pensamento, que toda essa temática material formada pelo número, e por isso aí está os 3 poderes. E aí vemos exatamente a numerologia, que é uma filha mais velha da astrologia, que foi o primeiro alfabeto, que nos dá uma capacidade de entendermos e compreendermos a personalidade do senhor Manuel Jacinto Coelho, numerologicamente falando, porque através ele se omitiu e dizer, por não ser vaidoso e por ter apenas vindo cumprir com a missão de nos dar a revelação do que somos e quem somos e por que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Ele não queria exatamente nenhuma, diria assim, por não ter vaidade, ele veio aproveitando cada minuto e microsegundo do seu tempo nesse espaço, e a idade passou e ele realizou e cumpriu com a missão a qual veio aqui no chão realizar, que foi nos presentear a imunização racional. Assim, a análise numerológica do nome Manuel Jacinto Coelho acerta em cheio quando revela esse lado, diria assim, inusitado desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho. Manuel significa, na etimologia da palavra, Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco. Jacinto, que representa uma pedra preciosa do reino mineral, que reúne todos os fluidos, todas as forças e cores numa só pedra, num só corpo, que é Jacinto. E Jacinto está ligado à máquina da nossa imaginação, que é o sentimento, você sentir a essência dessa luz maior do universo, que é a energia racional dentro de si. Jacinto, com ele é o habitante que está com ele, o Pai Sideral. Mas aí a etimologia diria assim, do nome, mas eu estou falando do número do nome Manuel Jacinto Coelho, que acerta em cheio quando revela esse lado inusitado, transcendental, cósmico, inédito, diria assim, iluminado, deste grande ser universal. Afinal, ele, mestre dos mestres, professor dos professores, que nos presenteou com a cultura racional, trazendo consigo toda a luz deste meta-universo, que é o mundo racional. Por isso, o mestre Manuel Jacinto Coelho
é o aparelho único, sem segundo nem terceiro, do racional superior, que é a sua personalidade verdadeira, a sua essência, a sua energia, e quem conhece já sente, já sinto com ele, com esta força, com essa energia que está dentro de nós. Por isso ele nos notificou que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos esta força, essa energia, e sentir, já sinto com ele, com o mundo racional, que é o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Então revela também esse poder de maestro que ele sempre foi e que nos ensinou e nos revelou o primeiro passo da meta final, que foi o progresso espiritual, para chegarmos à razão, que é ser racional, ser um ser realizado, um ser atualizado com as leis naturais da natureza, com a evolução natural, nos tornando um ser inabalável, naturalmente, e alcançando a paz. É interessante a numerologia do seu Manuel Jacinto Coelho, a síntese numérica dele, que é muito importante, do mapa numerológico. Não estou falando astrológico, mas numerológico, que a numerologia é apenas uma ramificação da astrologia, esse alfabeto natural, e que mostra o poder do tino, que excelente, superior, que este ser possui, trazendo consigo a missão de ser um instrutor universal, um professor, um poeta universal. Então, o racional superior da Terra, o cavaleiro da era de Aquário, como dizia Nostradamus, o cavaleiro da concórdia, o ser ligado à energia racional, porque ele é a própria energia racional personificada, materializada. Você vê que o sete, que ele nos revela esse segredo, que está contido ali, a base aqui da matéria, que é o quadrado, a água, a terra, que nos anima através do fogo e do ar, feito pelo pensamento e a imaginação, e que agora está revelado pelo raciocínio, e por isso que a nossa cabeça está os três poderes, as três máquinas dos três poderes. Então o 7 é o produto da união das três energias, das três forças que nos deu essa expansão nesse estágio material da matéria, de evoluirmos, e por isso afirmamos ser o mundo espiritual, que é o mundo das experiências, da expansão, da especulação e evolução, para chegarmos à razão, e assim sendo, a união das três forças que expandiu, que nos deu a experiência, e em muitos magnetismos tornou esperto, espertalhões, outros evoluiu na expansão, diria assim, nas especulações, alcançando a razão, e aí a união das três forças numa só força, que é da razão, o raciocínio, as três máquinas unidas num só poder. Por isso que a residência dos três poderes representa as três forças universal, a energia racional, a energia elétrica e a energia magnética, a residência dos nossos irmãos do mundo racional, que para entrar aqui nesse campo eletromagnético, desse quadrado que foi derivado da planície racional, que deformou-se em goma e resina, que deu origem à água e à terra, e formou o fogo e o ar, eles, para ser visto por nós, que nos deformamos, eles reduzem sua velocidade, e por serem seres conscientes, puros e perfeitos, se materializa como entendem, tomando a forma como entendem, de pessoas, de crianças, de adultos, de velho que é sábio, e até mesmo como disco voador, para chamar a atenção dos homens materialistas de tecnologia, de que existe um mundo superior habitado, com seres superiores e inteligência superior à nossa, já que nós somos seres inteligentes, por sermos de origem superior, por sermos livres pensadores, e que só estávamos funcionando em nossa cabeça, o pensamento e a imaginação, que nos preparou, nos evoluiu dentro desse primeiro e segundo milênio, e que agora chegou à fase da definição no terceiro milênio, que é o desenvolvimento do raciocínio. Por essa razão,
é que vemos que o três ele em si tem uma razão de ser, tem um porquê, esse porquê, diria assim, você vê que os três poderes, ele é a constituição, essas três forças, essas três energias, a energia elétrica, magnética, que é a base, e a energia racional, que é a razão do ser, então nos dá esse poder da vida para a nossa evolução e nossa expansão. Então, em todos os níveis aqui no mundo da matéria, nesse mundo, nesse quadrado formado pela planície racional que deu formação à água e à terra, e com o fogo e o ar animou os seres orgânicos, inteligentes, pensadores. Então a vida, nossa vida, resumiu sempre em três poderes, em três forças, devido ser comandado por essas três energias. A energia racional, que nos dá o poder cognitivo de compreensão, de compreender o mundo através da imaginação, feito pela a imagem e ação que vemos pelo ponteiro do nosso relógio, que é a nossa cabeça, pela audição que escutamos e conseguimos transcodificar essas informações para nossa evolução e compreensão, e através da comunicação, que é a informação, como estou fazendo agora, dentro das minhas considerações e compreensão. Então, esse é o verdadeiro significado real dos três poderes que a divina providência providenciou, e simbolicamente, ao fazer a união dos dois mundos no só, que é o mundo racional com o mundo animal, esse mundo material, por essa razão, o racional superior, esse habitante que teve a coragem de vir até nós, se materializar como animal, esse animal, edificou na terra o seu reinado está na terra, por representar o mundo racional que é representado no seu marco simbólico e histórico, justificando a união desses dois mundos num só, o mundo de energia pura e perfeita com o mundo da energia deformada eletromagnética. Por isso que o retiro racional representa a casa na terra do racional superior, o reinado do verdadeiro Deus na terra, onde está o seu trono, por ser ali aquela área de segurança cósmica, o marco histórico e simbólico da fase do terceiro milênio, representando na terra a antropomorficação ou a materialização do mundo racional em união com o mundo material. Então tudo tem uma razão de ser, por isso ali está edificado simbolicamente o marco histórico, que é a residência dos três poderes dos nossos irmãos do mundo racional aqui na Terra, que nós somos do mundo racional, e por isso todo o respeito ao retiro racional é pouco, porque é o mundo racional, a presença do mundo racional antropomorficado aqui na Terra, manifestado aqui na Terra, que é o reino do verdadeiro Deus, o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, porque a vida é baseada, a temática material da vida aqui na matéria é constituída desse poder, dessas três forças, desses três poderes, dessas três energias, que é a força da criação em todos os níveis, seja mental, seja espiritual, seja material. Aí eu provo o que eu estou dizendo, pelas minhas considerações de estudo desses 52 anos de cultura racional, só assim eu pude ter essa compreensão, e por isso estou compartilhando com todos vocês essas minhas considerações dos três poderes, no só poder que é racional, a razão do nosso ser, que está unido nesses três poderes, a casa dos três poderes aqui na Terra, que é o reino de Deus. Tem esse verdadeiro significado da divina providência, que tudo isso providenciou com muita maestria, através desse instrumento de sabedoria divina, de amor verdadeiro e bondade, que dedicou toda a sua vida em prol da nossa libertação, da nossa salvação verdadeira, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, este mestre dos mestres, que nos esclarece com base e com lógica, com prova e comprovações, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Por isso que o terceiro milênio é a fase da racionalização, e o Brasil
esse berço racional do amor, da salvação e da imunização para a nossa libertação, surgiu nesta nação. E vemos que toda nação ele é constituído também de 3 poderes. Mesmo o encanto, o plano material, ele possui 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Só que esses 3 poderes da deformação está em liquidação, está em extinção, porque a fase terminou. Para que seja restaurado o equilíbrio desses 3 poderes aqui no chão, é necessário que todos os instrumentos que compõem essas instituições legislativa, executiva e judiciária desenvolvam o seu raciocínio para unir a sua consciência positiva ao poder superior, o poder dos poderes, que é o poder racional, que faz parte dos 3 poderes que executa toda a razão, através da legislação das leis divinas naturais, que através do tribunal racional que está instituído aqui na Terra, na varanda racional, da casa do racional superior, aqui no mundo racional que está antropomorficado, aqui no Brasil, em Vila de Cabo, em Nova Iguaçu. Então, o retiro racional, ele tem uma missão, um significado para quem realmente está se conhecendo, estudando verdadeiramente a cultura racional, para entender, compreender, respeitar, participar exatamente da casa do Redentor, do Mestre da Justiça Celestial aqui na Terra, MJC, este ser universal que veio nos trazer o mapa, a planta e a bússola, para que possamos regressarmos ao nosso estado natural de vida eterna no mundo racional. E por essa razão, nada é por acaso, tudo tem um significado, e o retiro racional, cada espaço ali da casa do racional superior, que é o mundo racional aqui antropomorficado na Terra, cada movimento ali tem um significado, tem um ensinamento, diria assim, contido, oculto, para que somente quem raciocina saber. Quem imaginar que o seu Manuel foi embora está iludido, enganado, porque ele está mais vivo do que nunca no meio de nós, conosco, e só sente ele quem está com seu raciocínio desenvolvido, por ser ele o racional superior, o supremo raciocínio do universo, o autor desta cultura do 3º milênio. Por isso que a residência dos 3 poderes foi plantada na Terra, plantando assim a fase racional na Terra, e por essa razão a vida é também constituída à base dos 3 poderes: o ser, o antes do ser, e o ser verdadeiro, que é a origem, e o ser racional. O ser é racional, o antes do ser eram os racionais em extinção, e o verdadeiro ser agora é raciocinar para se ligar à fonte da vida. Então o universo é constituído dessas 3 energias, dessas 3 forças, desses 3 poderes, desses 3 mundos universal, que está unido num só poder, que é racional, a fase do 3º milênio. Por essa razão, esses 3 mundos estão aqui, está dentro de nós, está na Terra, unificado no poder racional, que é o mundo racional, o astral superior e o astral inferior. Então, os 3 poderes. Quem és tu? O quem, que é, na verdade, o ser racional, que é o mundo racional, que está dentro de nós, o reino de Deus, e o és, o astral superior, e o tu é o astral inferior, que é a manifestação da materialização desse corpo orgânico material, que vestiu a essência da vida do habitante do mundo racional, que é o raciocínio, que estamos em plena fase do seu despertar, do seu desenvolvimento e da sua desmaterialização. Por essa razão é que o mundo racional, que pede a colaboração de todos que já passaram a se conhecer verdadeiramente, sabe o que é ser racional, que está sendo realizado pela força maior do universo. Então todos têm que colaborar, participar
nesta fase do terceiro milênio, participando da racionalização em união com a Casa dos Três Poderes, que está instituído na Terra, aqui, por ter havido a união dos dois mundos só, que é o retiro racional, a Casa do Racional Superior. O ex é o que? É a solidariedade, o quem, a colaboração, a divulgação, a participação, junto aos três poderes, a Casa dos Três Poderes, a Casa do Racional Superior, a Varanda da Justiça, que é o Tribunal Racional. Então, o tu, que somos nós, que abusamos do livre-arbítrio, devemos, por isso que é o dever de fazermos propaganda, dever é uma dívida, o dever de fazer propaganda, por essa razão que os verdadeiros amigos do verdadeiro Deus, o Racional Superior, que é o Senhor MJC, que arquitetou o seu reinado, instituiu o seu reinado aqui para conviver com todos nós, está no meio de nós, e todos que passaram a se conhecer estão em dias com o conhecimento, estão sentindo, estão sendo orientados e guiados por ele. Por isso que os amigos respeitam as suas recomendações, as recomendações do mundo racional, que aqui na Terra é representado pelo retiro racional e atendendo aos pedidos e determinações feitos pelo mundo racional, que é a manifestação, a materialização da palavra, do verbo, em forma de saber, que é a cultura racional. Então, os inimigos do mundo racional são todos esses intrusões, aproveitadores, que estão querendo se apropriar do conhecimento por desconhecer quem é o racional superior, quem é Manuel Jacinto Coelho, por desconhecer quem é os três poderes, o que representa os três poderes aqui na Terra, que está exatamente manifestado. Por isso que o Retiro Racional tem a sua missão, e todo respeito é pouco. O Racional Superior, no vídeo, ele diz assim: vocês estão aqui participando, colaborando, em solidariedade, a vida de vocês vão mudar, que eles estão aí. São os nossos irmãos, a energia racional, o mundo racional está aqui, porque houve a união dos dois mundos e ele está aqui no meio de nós. Então, o mundo é baseado nesses três mundos: o mundo racional, que é o nosso mundo de origem, o mundo da pureza e da perfeição da divina providência, que tudo providenciou de bom e de belo para a nossa vida; o astral superior, que é o administrador de toda essa estrutura, dessa deformação que houve, essa evolução; e o astral inferior, que foi esse plano a qual nós chegamos e que agora estamos de volta ao nosso estado natural. E assim por diante, todas as organizações aqui nesse quadrado, nessa quadra material, da materialização, da composição da água e da terra, animado pelo fogo e pelo ar, que terminou sua fase em 1935, por isso que o mundo está pegando fogo, por isso que tudo está esquentando, a chapa está esquentando cada vez mais, vai esquentar mais ainda, para quem não se ligar ao seu mundo natural, que é o mundo racional, que é o mundo da recuperação, do amparo e da proteção e do socorro do animal racional, e por isso que a fase mudou de animal para aparelho racional, para nos aparelharmos ao mundo superior, que é o mundo racional, e termos toda a orientação precisa, todo o equilíbrio perfeito, sermos amparados, sermos guarnecidos deste momento caótico que o planeta se encontra, do salve-se quem puder, e se puder, eu diria salve-se quem puder, e se quiser, porque o poder da solução para a nossa salvação está em nossas mãos, que é o poder do saber trazido pelo racional superior, a imunização racional. E aí ele vai mostrando que a vida, o racional superior, ele diz que a vida possui suas organizações muito claras para quem conhece a vida, para quem conhece esses três poderes que organiza toda essa estrutura, assim, deformativa e degenerativa da transformação. E assim o racional vem, logo do primeiro volume, nos esclarecendo no rosário da vida, que a vida é um rosário, cada período da nossa passagem e formação dentro desse quadrado deformado, que é essa arca esférica, constituída por esse fluido arquidoférico,
e que estamos nessa condição de animal racional, que vamos nos transformando. A morte não existe, a morte é uma transformação do estado de vida para o outro, de acordo com o estado vibracional, mental, evolucional, das duas máquinas do chão, imaginação e pensamento. Se você está ligado ao chão, totalmente magnetismo, a matéria é a força da matéria, da resina, da goma, do fogo e do ar. Então, é uma fogueira ardente, inferno. Nós estamos no inferno. Ainda estamos no purgatório, porque estamos na classe do animal racional. Por isso que o purgatório é o quê? Você está purgando todos os seus defeitos na evolução em busca da razão. Por isso que quando você dorme já é um ensaio para a morte, para se transformar. Quando você acorda com os olhos purgando, com outra parte do corpo purgando, porque você está no purgatório. O inferno mesmo é o inferno verde, é a classe do irracional. Por isso nós estamos na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. Ainda temos capacidade de sentir, já sentir esta divina providência que está dentro de nós, que é o reino de Deus, como nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, na missão Alfa, o iluminado Jesus amado, aquele homem de Nazaré, que veio e foi assassinado por ignorância dos trevosos da força esquerda involutiva da matéria, que não queria que o júbilo do Pai predominasse sobre esse plano, sobre essa purgação que nós estávamos para encontrarmos a ressurreição e voltarmos ao nosso estado natural. Por isso que os três poderes estão aí: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o racional superior, o Filho é o habitante do mundo racional que se extinguiu, o Espírito Santo é a energia racional, que é a voz de Deus a nos recuperar, para nos dar a nossa ressurreição e assim ressurgirmos para a nossa vida verdadeira no mundo racional. E por isso que aqui no mundo material, nesse mundo que está unido essas três forças, esses três poderes, essas três energias, a energia racional do mundo racional, o astral superior, que é o campo mediador consciente racional, que é nesse campo que ainda nos encontramos com esse poder de mediar e voltar ao nosso estado natural, e o astral inferior, que é o mundo mesmo do inferno elétrico-magnético, da fogueira ardente. E assim por diante, todas essas organizações da vida deve ser paralela ao modo de como constitui a vida, como nos ensina o racional superior. É constituído sobre o comando desses três poderes que está dentro de nós, e por isso ele nos notifica que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional. E nela o porta-voz da verdade das verdades, que é o racional superior, o supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, através do mestre da justiça celestial, esse aparelho porta-voz da verdade das verdades, Manuel Jacinto Coelho, que nos presenteou com o maior tesouro da nossa vida, que é a cultura racional, os livros, o universo em desencanto. Então, esta grande preparação foi feita pela própria natureza elétrica e magnética, que nos lapida, que nos prepara, que nos amadurece, para podermos chegar ao encontro de si mesmo e desenvolver o nosso raciocínio. Então, por essa razão, houve essa concessão ao animal racional do encontro com a força da divina providência, que providenciou os três poderes, esse encontro dessa divina trindade, ou desses três poderes que está dentro de cada um de nós: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, exatamente, que é a consciência divina, o raciocínio, tanto da mãe como o pai, que a mãe, exatamente, ela tem o raciocínio e ela tem um poder mais apurado que o próprio homem, o sexo masculino, porque nos dividimos ao nos extinguirmos. O pai é o racional superior, o filho é o raciocínio, o Espírito Santo é a energia racional, que é a imunização racional. Então, os três poderes unidos num só poder, que é racional. Essa é a divina trindade, sendo exatamente o Pai, o mundo racional, que é o reino de Deus, que está dentro de nós, como afirmou
o divino Nazareno, que agora foi confirmado pelo MJC, o racional superior. Quem é o Pai? O mundo racional. Por isso foi antropomorficado o mundo racional na Terra, que é a Nova Jerusalém, o retiro racional. O Filho é o raciocínio que exatamente perdeu o seu corpo original, e esse corpo subdividiu em 7 partes que compõem através das energias do chão que geram, que criaram e mantêm o poder da transformação, destruindo esse ser para alcançar a sua apuração e poder encontrar-se com a razão. Então, essas 2 energias do chão, que são repletas de fluidos, esses fluidos arquidoféricos que ferem a nossa mente, o nosso relógio, o nosso poder, através do hemisfério esquerdo e direito, os neurotransmissores, que em busca exatamente de nos lapidando para encontrarmos com o Pai, que é o mundo racional, o Filho, que é despertar, acordar, desenvolver. Por isso que a pessoa com o raciocínio desenvolvido é um ser completo, é um senhor de si, conhecendo o seu passado, o seu presente e o seu futuro, por estar ligado ao Pai. Por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um só. Porque quando você está com o raciocínio desenvolvido, então você e o Pai e você é um só. Porque racional é um só, racional é raciocínio, raciocínio é racional. O Espírito Santo, Espírito porque estávamos em experiência, chegamos à razão, deixando de viver de experiência, passando a viver exatamente imunizado, munido de todo o saber, com a razão santa. Santa porque a pureza, a perfeição dessa energia que desenvolve o habitante, restaurando o seu corpo original para voltar à eternidade. Então, Pai é o mundo racional, o Filho é o raciocínio, o Espírito Santo é a luz verdadeira da nossa verdadeira natureza, que é a luz da divina providência, a energia racional. E assim, unidos os 3 poderes no só poder, que é racional. Pai é o mundo racional, porque todas as vidas, sem exceção, e todas as causas, são dos causadores, que fomos nós, os pivôs e causadores dessa deformação, que somos habitantes desse mundo superior, o mundo racional, que é o Pai, onde fomos criados na epigênese. Epigênese quer dizer a criação superior. E por isso que achávamos que esse mundo foi a criação de Deus, não foi a criação do nosso abuso do livre-arbítrio, o que a imaginação codificou como pecado original. Quer dizer, o pecado original foi quando abusamos do livre-arbítrio, e assim começamos a progredir por conta própria numa parte da planície racional. Essa planície racional que é o Filho, que era uma parte do mundo racional que não estava preparada para o nosso progresso. E assim sendo, o Filho é o raciocínio, que é o habitante que se extinguiu em cima do início da matéria, que foi formada e derivada da planície racional, da transformação deformativa, que formou a goma resina, que originou a água e a terra, que com o calor do sol materializou e formou o corpo orgânico, revestindo a essência da vida, que é o Cristo cósmico, que se crucificou na matéria entre 2 ladrões, a imaginação e o pensamento. Você vê que Cristo, o Filho, olha só o ensinamento deste ser iluminado, que no dia 2 de setembro, há mais de 2000 anos atrás, chegou na Terra para nos trazer a luz do amor, que é a energia pura e perfeita, a energia racional, a energia fonte do amor, essa energia chamada Espírito Santo, que era a força da pureza, da perfeição, que manifestou-se nesse ser, nos ensinando que fizéssemos do nosso corpo o nosso templo e que buscássemos o reino de Deus dentro de si, que era o raciocínio, mas que a força evolutiva da esquerda, o magnetismo, do sistema romano daquela época, establishment, ali não aceitando a libertação daqueles seres incautos, que não tinham conhecimento, então resolveu exatamente crucificar aquele ser iluminado, tentando exatamente interceptar a luz para clarear as trevas. Então esses seres trevosos, pela ambição, os sacerdotes, escribas, fariseus,
que servia ao Império Romano, assassinaram Jesus de Nazaré, histórico, não estou falando de Jesus religioso, que foi depois explorado pelos imaginadores quando perceberam que assassinaram um ser de luz, que veio numa missão de amor para nos ensinar o caminho de volta à nossa morada eterna. Por isso ele diz que o reino de Deus estava dentro de cada um de nós e que o Pai e eu somos um só, porque raciocínio é racional, racional é raciocínio. Então você vê, ele se deixou ser assassinado por aqueles vaidosos escribas e fariseus ambiciosos que viviam na obscuridade do espírito, da experiência, da expansão, por ignorância, que mataram exatamente, tentaram matar o júbilo de Deus na terra, a força de Deus na terra, mas não conseguiram. Ele nos deu uma lição. Ele foi levado ao monte de Gólgota, que é o monte das caveiras, e crucificado ele foi numa cruz, mostrando que a matéria é a crucificação que tivemos do habitante que saiu do mundo racional e que foi exatamente, se extinguiu em cima do início da água e da terra, a imaginação e o pensamento que deu a manifestação da matéria, essa cruz que nós carregamos, o peso da matéria, por isso na matéria temos que sofrer, trabalhar para sobreviver, se manter e evoluir. Então a matéria é a cruz que carregamos transitoriamente dentro desse espaço de tempo, dentro desse quadrado. Mas só que é o Cristo cósmico que está crucificado, morto e sepultado aqui na mansão dos mortos, que é a matéria na mansão dos mortos, porque desceu a mansão dos mortos, e esse habitante veio nos ensinar, trazer essa verdade para nos libertar. Então o Cristo é o habitante do mundo racional que está materializado na máquina do raciocínio, bem na parte central, no eixo do mesencéfalo, na parte mais alta da caveira humana, do cérebro humano, que é o nosso relógio. E então ele está entre o hemisfério esquerdo, que é o mau ladrão, e o bom ladrão, que é o hemisfério direito, que rouba a imaginação e o pensamento, roubando o direito da razão de raciocinarmos para nos conhecermos, nos salvar e nos libertarmos. Por isso que o magnetismo, a essência do magnetismo é o ismo do hemisfério esquerdo, ligado ao ego, forma o egoísmo, a pessoa ficando materialista, ateísta, aprisionado a esse campo eletromagnético, que diz que o Satanás, a porta do inferno é larga, a porta do céu é estreita. A pessoa que tem que andar na retidão, ser reto, porque a parte central é o raciocínio, é retidão, é equilíbrio, é respeito. Se você entortar a cabeça um pouquinho, você não passa na porta do reino do céu, que é do mundo racional. Então, tudo isso, por isso que o racional diz, o racional superior nos esclarece nas páginas brilhantes do seu ditado, Universo e Desencanto, que a vida possui organizações muito claras, quer dizer, clara, a luz, é a luz interior da imunização para quem conhece a vida. Quem conhece a vida é o ser racional, é o raciocínio, que a imaginação e o pensamento nunca deu definição nem solução do porquê aqui estamos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. Só o raciocínio é que tem toda a informação do nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Então, quem conhece a vida é racional, está raciocinando e conhece as organizações da vida, e assim passa a viver sem fazer confusão, respeitando tudo, respeitando todos. Por isso que é racional, não é contra nada, não é contra ninguém, é a favor de tudo e de todos. Porque, como eu falei no início, o número é exatamente a temática da vida. O universo, porque que a cultura, as boas novas, que é o novo evangelho, a inteligência, a grande inteligência do mundo e do universo, que é a inteligência de Deus, o raciocínio se encontra nessa grande obra, nessa grande ópera, nessa grande música celestial, que é o Universo e Desencanto. O universo quer dizer unir, juntar, é a união. A união é a unidade de todos os versos, de todas as versões, numa só versão verdadeira, racional. Quer dizer, o 1 deu origem ao 2, o 2 deu origem ao 3, e o 3 gerou a multiplicidade. É o Pai, Filho e Espírito Santo, é os três poderes. O mundo racional, o astral superior e o astral inferior, que está ligado a esse astral térreo, que nós chegamos exatamente
a porta do purgatório para ir para o inferno, que é o mundo inferior, o mundo o inferno verde. Então, por isso que a vida aqui é transitória, é passageira. Então, no número está toda o segredo do universo. Por isso que são 7 partes do porquê assim somos, são 7 dias da semana, são 7 esferas musicais, 7 arquitetos que arquitetaram todo esse diagrama dentro da formação. Por quê? Porque o 7 é o número da ordem perfeita. O número 7 é considerado o número de ordem perfeita, representando o ciclo do período existencial na materialização das 3 energias, das 3 poderes, que se distanciou da unidade do mundo racional do Pai, que é o mundo superior. Por isso que a escala musical tem 7 notas, a semana tem 7 dias, o arco-íris tem 7 cores, das 7 cores vem a multiplicação. Tudo isso está exatamente na temática da matéria que dá exatamente formação a toda essa essência. Por quê? Porque o número, na realidade, é o princípio dessa ordem universal, pelo que o mundo exatamente vibra, a frequência do universo existe exatamente devido a essas 3 energias que dão consequência a essas 7 partes do porquê assim somos, que foi constituída. Então, o 7 é a soma do 4 com 3. E aí foi exatamente formando essa essência do ser, dessa força numérica dos 3 poderes, sendo os 3 poderes a energia primordial formada exatamente pelo desenvolvimento do raciocínio para encontrarmos novamente a unidade. Por isso que toda cultura aqui no chão, que adquirimos até hoje, tudo que criamos e foi conseguido pela imaginação e pelo pensamento, a gente teve um esforço, um trabalho, a lapidação, imaginando, pensando e fazendo todo um processo artificial, uma arte criada, induzida por Vênus, grande Comodoro Sideral, que nos dá esse dom de sermos artistas, de arquitetar toda essa engenharia, porque fomos feitos por 7 engenheiros arquitetos, que é Marte, Vênus, Mercúrio, Saturno, que é o senhor do tempo, Netuno, que é Júpiter, e Plutão. Plutão, o senhor do limite, limitou nosso espaço nesse tempo, por isso surgiu a morte, a transformação, sendo ele o dom, o poder da transformação. E aí é que entra essa geometria, geoterra, metria, essa métrica da Terra, dessa arca esférica terrena, aonde existe o tempo e o espaço planejado por Saturno, esse Comodoro Sideral, habitante do astral superior, oriundo desses 3 poderes, dessas 3 forças universal. E assim os números são meramente no mundo simbólico da nossa imaginação, que foi a imagem-ação, que fizemos a marcação, dando a quantidade, esquecendo da qualidade, que era a essência da força da energia, que estava intuída naquela formação do ser, que fez a materialização dessa força criadora primordial, que foi a energia da planície racional, que deu consequência às 2 energias elétrica e magnética, que sintetizou toda a materialização da formação. E por essa razão que o racional nos mostra que tudo tem uma organização muito clara para quem conhece a natureza de si e a natureza que nos formou e nos compôs e nos gerou. Isso está bem claro no primeiro volume da obra básica fundamental de cultura racional. Por isso que ele diz que quem conhece a vida vive em harmonia, vive dentro do compasso natural, embora a mente aqui sendo passageira, é o ser harmônico, transmite harmonia. Mas quem não conhece a vida vive fazendo confusão, porque está dentro de um fuso, semifuso, e está confuso, devido a essas 2 forças do chão eletromagnética que aciona essas 2 máquinas do nosso cérebro, que é a imaginação e o pensamento, gerando emoções, dessas emoções, das decepções, através das ilusões, das fantasias,
A essência do magnetismo ligada ao ego forma o egoísmo, a pessoa mata por ambição, por obscuridade do espírito, por não se conhecer, sempre fazendo confusão da vida com os seres orgânicos e se apegando à matéria, à organização que deu composição para a nossa evolução dentro dessa materialização. Porque a vida é muito além do que imaginamos, é a essência dessa energia divina que está materializada na nossa consciência, que está adormecida, que é o raciocínio. O raciocínio que é o dono da vida, habitante do mundo superior, e é o dono de tudo isso aqui que ele fez. Então nós somos os pivôs causadores dessa deformação. Não foi Deus que criou a morte, não foi Deus que criou essa imperfeição, essa degeneração. Fomos nós. E por isso que o mundo está por conta dos seres humanos, dos bichos humanos. Então chegou agora a fase da razão. O animal racional está em liquidação. Liquidação física, moral e financeira, porque terminou a fase dele, de preparação, de amadurecimento. Então chegou o momento de todos se ligarem exatamente ao seu verdadeiro mundo natural, que é o mundo racional, seu mundo de origem, e se organizar na vida, se ligando exatamente ao mundo racional, que é a energia racional. Como eu falei, a natureza ela tem a sua formação, a sua constituição, e aí está muito claro para quem conhece a vida, quem é racional, é um ser esclarecido, um ser realizado, por saber que o raciocínio é o Cristo cósmico, ou seja, é o feito da causa pivô, causador dessa deformação, que deu origem à formação do ser racional, animado por essas duas energias do chão, que nos torna animal por não nos conhecermos e vivermos desequilibradamente, ora pensando bem, ora pensando mal, ora querendo, outra não querendo mais. Por quê? Por não se conhecer, por não saber quem é, o porquê que se é, de onde veio, por que veio, para onde vai, como vai, por que vai. Então, a cultura racional é o verdadeiro estudo de si mesmo. É o conhecimento que vai nos mostrar quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. Então, é o conhecimento que a divina providência providenciou, o conhecimento de cultura racional, para transportar todos para o seu verdadeiro mundo natural de origem, que é o mundo racional. No mundo de onde viemos. Porque tudo isso aqui, quem começou, quem fez, fomos nós, habitantes. E por isso, quando falam de pecado original, o pecado original foi quando começamos a progredir por conta própria, lá na planície racional, e o raciocínio que é o Cristo cósmico, ou seja, é o criador dessa deformação, feito, que deu exatamente a formação a esta causa material, foi exatamente a origem dessa formação do ser racional neste mundo material, nesse mundo de transformações, porque o que é racional é divino, é puro, é equilíbrio, é perfeito, e não degenera do seu ser, não, racional não, diria assim, não desvirtua do seu ser. Racional é uma coisa só, é perfeito, é equilíbrio. Ser racional é ser equilibrado, é ser poderado, é ser esclarecido, é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ama a si mesmo e ama o seu próximo como a si mesmo, seguindo as leis naturais da natureza. O mandamento máximo da cultura racional é amar o seu próximo como a si mesmo. O ensinamento verdadeiro. Portanto, cultura racional não é seita, não é doutrina, não é filosofia, não é ciência, não é espiritismo, não é nada do que a imaginação, o pensamento criou. Apesar dela definir, conter todo esse conhecimento que foi criado pelo pensamento e a imaginação, mas esses conhecimentos não têm a cultura racional, porque a cultura racional é a definição definitiva por ser de um mundo superior, que veio exatamente unir no verso de razão, que é divino, é amor, é compreensão, é revelação. Por quê? Porque é o ensino verdadeiro de Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o autor único da cultura racional, através do seu porta-voz aqui na Terra, Manuel Jacinto Coelho. Tá? A cultura racional é o conhecimento nosso verdadeiro natural de ser,
racional. Racional é ser equilibrado, é ser humano, é ser independente de qualquer sabedoria terrena, não está aprisionado, não ambiciona, não tem vaidade. Vaidade, a idade passa, o tempo passa, ele não se conhece. É um ser que vive. O seu Manuel Jacinto Coelho é um grande exemplo, é o maior referencial da cultura racional, o único referencial, porque tudo que ele ensina no ditado dos seus livros Universo de Desencanto, ele vivenciou. Eu digo porque eu conheci pessoalmente o seu Manuel. Eu digo isso com consciência, com convicção de que esse homem verdadeiro era um ser iluminado, continua sendo iluminado, porque ele não foi embora, ele está no meio de nós. E todos que estão em dias com a sua leitura, com o seu ditado, está exatamente em contato direto com ele, está ligado a ele, porque raciocínio é racional. Manuel era apenas a vestimenta que vestiu a essência desse habitante que veio do mundo racional, que é o superior racional, que personificou-se, materializou-se na máquina do raciocínio deste brasileiro, desse grande brasileiro cidadão iluminado, que teve essa missão de nos transmitir toda esta revelação da nossa origem verdadeira, de nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. Ele não nos quer crente, que Cristo não faz ciência, ele nos quer consciente, e que tenhamos luz na consciência para nos organizar e conhecer toda a organização desta vida e não fazermos confusão. E por isso que cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém, é a favor de tudo e de todos, por compreender e conhecer a origem da causa de todos os feitos que desorganizou toda a estrutura orgânica do ser de origem superior. Então a cultura racional, que está contida nos livros Universo e Desencanto, é um conhecimento de restauração do equilíbrio do ser racional. E somente através do estudo, das reflexões, é que vamos ter a compreensão, entender a diferença da classe que estamos, de animal racional, para aparelho racional. Saber o que é um aparelho racional, que é um ser equilibrado, e o que é um animal racional, um ser desequilibrado, que aparentemente ele é equilibrado, mas pisou no calcanhar do bicho, aí você vai ver a fera soltar. Então, a cultura racional, ela é transcendental, porque ela transcende a todos os conhecimentos aqui do chão. E ela expõe a verdade de maneira simples, clara, objetiva, com base e com lógica, usando de forma mais simples. A maestria do seu Manuel foi tão grande na transcodificação da imunização racional, de nos munir de todo saber, de todo conhecimento, de uma forma tão simples, que até diria assim, um analfabeto que aprende a ler no livro compreende essa mecânica suprema, divina, da formação e da criação do universo e da vida. E por isso que a cultura racional é para toda a humanidade. O seu Manuel não se preocupou com pessoas cultas, ele se preocupou com o sertanejo, com o camponês, com aquele que não teve o privilégio de sentar numa carteira de colégio para estudar. Então, a cultura racional é a verdade para conduzir todos à eternidade, que é o nosso mundo natural, nosso mundo de origem. Por isso que a cultura racional, ela não faz distinção cultural, ela não se preocupa com a classe cultural aqui do artifício. Ela vem mostrando a causa da origem de tudo, e a pessoa que está amadurecida na vida e que busca o entendimento, ela vai entender a grandeza dos ensinamentos contidos nas páginas brilhantes dos livros ditados pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o Racional Superior, a sua personalidade, que veio nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, como também restaurar o equilíbrio do ser humano que estava desequilibrado por não se conhecer, por não saber o porquê que aqui vivia. Então a cultura racional dos livros Universo e Desencanto não traz nela, no seu conteúdo, fenômenos de forma alguma. Ela esclarece todos os mistérios e enigmas da natureza
e revela a nossa verdadeira origem. Então, a cultura racional é um conhecimento natural da nossa natureza verdadeira, cujo objetivo é nos ligar ao nosso mundo natural de origem, o mundo racional. Por isso não ataca, não ofende, não humilha, ponto de vista nenhum. Salve, salve, Carminha Bright Lima, minha amiga, você está conosco, parabéns, salve, salve, grato pela sua participação, né? Estava preocupado, pensando até em você disse que estava nesse horário ocupado, então fico grato e você está aqui. Elma Alves Feitosa Melo, grato pela sua participação aqui, Elma, salve, salve para você, Luiz Paz e Amor, de ver aqui, Aurenita também, cadê a Aurenita? Carmen Bright, sabe, Cláudio, meu irmão racional, logo eu vou sair, estou do meu trabalho, tudo bem, bom trabalho, ok, Carminha? Entendo, fica à vontade, qualquer coisinha, esse vídeo estará ancorado na minha página lá no YouTube, ok? Fica aqui. Então, por hoje, esse é o que eu tenho a dizer. Um salve a todos vocês, luz, paz, amor, e até a próxima transmissão. Fui!